Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos comentar sobre a Fórmula 1, né? Hoje tivemos o primeiro dia de pré-temporada e Max Verstappen deu as cartas no primeiro treino. O primeiro treino confuso, tivemos algumas quebras, né? O Bottas teve problema de câmbio, o Leclerc teve que parar, a Ferrari já não começou com o pé direito, né? A gente também teve problemas com o Mick Schumacher, dois carros com motores Ferrari tendo problemas é uma coisa para ficar de olho. E a gente também teve tempestade de areia, né? Teve muita areia na pista e isso fez com que os tempos talvez ficassem muito mais altos do que deveriam ser. Óbvio que não deve ser a única explicação, porque a pista estava limpa no início e na segunda parte, né, que a pré-temporada são divididas em duas partes, a parte da manhã e a parte da tarde, e na segunda parte foi quando houve os tempos mais rápidos. Mas esse já é um problema crônico do Bahrein, do fato da areia ser empurrada para a pista com o vento. Então, assim, a gente tem algumas coisas para comentar, mas sempre salientando, pré-temporada não quer dizer realidade. Se fosse assim, a Ferrari dominava em 2019, porque foi de longe a equipe mais rápida em 2019. E não aconteceu isso. A Ferrari não teve uma grande temporada em 2019. Só na segunda metade, com aquele motorzão do Nitro do Toretto, né, que é assim que a gente tem que chamar aquele motor, eles começaram a fazer grande frente à Mercedes, porque tirando isso foi um carro que mostrou muita fraqueza aerodinâmica. Agora, a gente tem uma Ferrari diferente, a gente tem coisas diferentes se apresentando e os tempos foram bem altos, né? Foi a casa de um 30 alto para o líder, né? Que foi o Max Verstappen. E então acho que eles foram andando com o carro mais carregado de combustível. Acho que chegam naquela parte de check-in. A gente está checando as peças do carro, ver qual é o comportamento das asas novas desenvolvidas por túnel de vento. Porque tem gente que não sabe, a gente tem que explicar. Não existe teste privado em pistas, né? Você tem alguns testes de impacto, tudo isso, mas você não pode andar em ritmo total em pista privada. Por exemplo, a Force India, agora a Aston Martin, tem sua sede em Silverstone, a McLaren também. E antes de 2011, né, que foi quando foi proibido os testes, eles podiam andar pelo menos 20 mil quilômetros em suas pistas privadas, no caso Silverstone, para essas duas equipes. Estou usando como exemplo. Depois de 2011, os testes foram proibidos e por causa disso, as equipes só podem andar com seus carros de verdade na pré-temporada. E a pré-temporada esse ano é mais curta, né? Antes eram 6 dias de pré-temporada, esse ano são só 3. Então, assim, a gente está vendo como fica mais difícil para as equipes se adaptarem, né? Para desenvolver os carros, porque você desenvolve uma peça errada e ela chega só na pré-temporada, você sabe que ela está errada, você tem que refazer a peça, tudo isso. É uma dor de cabeça e eu sou muito contra essas restrições de testes, até porque isso beneficia equipes grandes, né? Para equipes que têm bons túneis de vento, os túneis mais modernos, porque equipes pequenas, coloque-se no exemplo de uma Force India, que nunca teve túnel de vento, que tinha que alugar o túnel de vento da Toyota na Alemanha para desenvolver os carros. Elas dependiam muito mais no teste em pista, porque isso é muito mais preciso que o túnel de vento, que você está testando um carro onde ele vai ser usado, na pista. O túnel de vento é só uma simulação não perfeitamente precisa do que de como o carro vai se comportar na pista. Então, assim, eu acho que restrições de testes é um grande erro da Fórmula 1 e a Fórmula 1 não caminha para voltar para isso, é para piorar. Estão falando até em cancelar a pré-temporada, que para mim é mais um erro absurdo. Mas de qualquer maneira, vamos comentar aqui. A gente tem que comentar, é claro, sobre a Ferrari, porque tivemos os problemas dos motores Ferrari. Eu não acho que o problema do Mick Schumacher foi câmbio, mas o Leclerc teve seu probleminha com o motor pelo jeito. E o fato é que é um motor totalmente novo da Ferrari. Eles fizeram um motor diferente do que era a última temporada, que estava muito fraco, que teve que ser montado praticamente do zero depois da punição que a FIA deu ao motor de 2019, que era o melhor da Fórmula 1, mas tinha irregularidades em relação ao regulamento, ou talvez aproveitava-se de brechas, né, que eu acho que é mais provável, porque se fosse irregularidades, eles tinham sido desclassificados. Se eles aproveitaram de brechas, essas brechas foram fechadas, até por pressão das outras equipes, e eles tiveram que remontar o motor do zero. E para essa temporada, eles investiram no motor novo, né? Eles não se preocuparam em evoluir o motor do ano passado, eles resolveram fazer um motor novo para esse ano, que eu acho que é a decisão sábia. A questão é que o motor pode ter seus problemas e agora que se teste a durabilidade dele, né? E até agora não foram sinais tão positivos, vendo dois carros de motor Ferrari tendo problemas, por mais que não haja confirmação direta de que o Mick Schumacher foi o motor, a verdade é que o Leclerc ter saído depois de 50 e poucas voltas não é um sinal tão positivo. Então, assim, a Ferrari vai. É bom que dá problema agora em vez da temporada, né? Mas a verdade é que a Ferrari precisa saber como esse motor vai se comportar. Em relação aos tempos, não foram tempos ruins que a Ferrari fez. Por exemplo, ficou à frente das duas AlphaTauris, que ano passado estavam conseguindo andar mais rápido, principalmente no fim da temporada. Tá andando um pouquinho mais próximo do Lance Stroll, que estava com a Aston Martin. E se a gente olhar, quase nenhuma equipe andou com um pé fundo de verdade. Mas pelo ritmo aqui, conseguiram andar mais consistentemente na parte da tarde com o Carlos Sainz, mostrou alguma coisa ali, parece relacionada à evolução. A Ferrari parece um pouco mais consistente, é isso eu posso dizer.
A Red Bull estava literalmente desfilando na pista hoje, né? Porque foram mais de 140 voltas, se não me falha a memória, que o Verstappen deu. São poucas que pilotos conseguem dar 140 voltas, né? Ele deu, na verdade foram 138, ainda assim, um número impressionante de voltas por um único dia. Coisa que só a Mercedes estava fazendo recentemente, né? Quase nenhuma equipe conseguia dar tantas voltas na pré-temporada. E o fato da Red Bull fazer isso mostra a evolução tanto do carro como do motor Honda, que há pouco tempo atrás era motivo de chacota na Fórmula 1. Até 2017, o motor Honda era o pior da Fórmula 1 e desde que ele fez parte da plataforma da Red Bull, indo primeiro para Toro Rosso, agora AlphaTauri, e de 2019 para frente indo para Red Bull, o motor Honda ganhou em confiabilidade e ganhou em desempenho. Isso é uma coisa que deve ser elogiada desse motor, que está conseguindo evoluir bastante e é agora uma nova versão desse motor, mais potente. A Honda prometeu um motor melhor do que o da última temporada, que estava devendo bastante em relação à Mercedes, e o fato dele ter andado todas essas voltas sem dar nenhum problema, pelo que mostra aqui, já é um grande sinal positivo. E o Verstappen liderou o treino, por mais que eu diga, não significa muita coisa que os tempos foram altos, ainda assim há de se ressaltar, se for ritmo de corrida também, impressiona ainda mais. Então, acho que é interessante ver como o motor Honda se desempenhou hoje, né? A gente também viu a AlphaTauri andando boas voltas, né? Somados, Gasly e Yuki Tsunoda deram mais de 100 voltas, então foram mais de 200 voltas de motor Honda no dia hoje. Então, assim, número relevante pra caramba. A Mercedes não teve o melhor dos seus dias, né? O Bottas teve seu probleminha no início do treino, não conseguiu dar nenhuma volta relevante, ficou em último, né? 17º dos 17 pilotos que entraram. E o Lewis Hamilton andou ali com um ritmo mais lento também, né? Apenas o 10º colocado, deu 42 voltas, o ritmo dele também não impressionou muita coisa. E a Mercedes dá poucas voltas preocupa, né? Que sempre foi uma equipe que sempre deu muitas voltas em pré-temporada. Se tem alguns problemas com os novos motores, que a Mercedes tende a evoluir mais o seu carro todo ano, né? Não dá para ficar parado assim, não, já evoluiu o suficiente. Não, a Fórmula 1 é constante evolução. Se há algum problema nas novas peças, isso pode significar um problema para as próximas corridas, não se sabe. Então, assim, a Mercedes tendo dado pouco tempo é um sinal meio estranho, né? Por outro lado, alguns carros de motor Mercedes, McLaren andou muito forte, mostrando muita força. O Lando Norris ficou em segundo. Daniel Ricciardo também deu uma boa quantidade de voltas. Somados deram 90 voltas. É bem inferior ao que a Red Bull deu, mas interessante até agora a McLaren. O ritmo mostra-se interessante. A Alpine andou pra caramba, né? 128 voltas com o Ocon. E amanhã fica expectativa para ele. Dom Fernando das Astúrias, ele está de volta. Essa é para mim um dos vídeos mais felizes dessa temporada, é o Fernando Alonso de volta. Porque eu sou um fã de carteirinha do Alonso. Ele é um babaca, ele é arrogante, mas ele pilota pra caramba e a Fórmula 1 precisa de bom piloto igual ele, né? Mas a verdade é que o Ocon teve um ritmo interessante também. E a Alpine se destacou alguma coisa em quesito de aparência. Eu vou ver se eu posto na comunidade aí, que é a tampa do motor da Alpine, que é inacreditavelmente larga, né? Tipo assim, você tem onde o piloto fica, o Santo Antônio, e atrás o motor, né? O motor é traseiro central, para tentar equilibrar o peso do carro, né? Então, assim, propositalmente ficar atrás por causa do peso. E a questão é que o motor, a tampa que fica em cima do motor, é larga demais. Se a gente olhar a McLaren, que agora é motor Mercedes, não mais Renault, é estreitinho, né? É um motor bem mais enxuto. Então, assim, a Renault deve ter feito um motor bem maior, numa expectativa talvez gerar mais eletricidade. Vamos lembrar que há limite para o tamanho do motor, né? Você é um V6 1.6, então você não pode exceder a quantidade de combustível que cabe dentro do motor, né? Você vê carros de rua, tem 1.8, 1.4, né? Entende? Na Fórmula 1, V6 1.6 de 12 mil rotações. Você não pode exceder rotação, você não pode exceder o tamanho dos cilindros. Então, assim, a Renault pode ter feito alguma coisa diferente com o motor elétrico, com a captação de energia, porque aí não há tantas regras assim. Então, assim, a Renault pode ter feito algo diferente aí. E vamos ver como é que vai ser, né? Pode ser que seja algo interessante. Pode ser uma coisa ligada ao turbo também. Não há tantas regras em relação ao turbo. O duto de refrigeração também é grande. E atrás aqui do piloto também tem um outro duto de refrigeração. Então, é muito interessante o que a Alpine está fazendo, embora seja um pouco estranho, né? Parece até aquele avião horroroso de carga da Airbus, o Beluga, né? Quem pesquisa aí, é um avião horrível. Você vai, acho que vai estragar seu dia se você pesquisar uma foto desse avião no Google. Mas de qualquer maneira, é uma coisa para ficar de olho também, essa aparência estranha da Renault, e ver como o motor vai desempenhar. Só dá para ter ela como referência, porque a Renault só oferece motores para a Alpine agora. A McLaren, que era essa última equipe cliente, agora está com motores Mercedes. Então esse é mais ou menos o que dá para falar. Só falando aqui a classificação final do treino. O Verstappen foi o primeiro com a Red Bull, Lando Norris o segundo com a McLaren, Esteban Ocon o terceiro com a Alpine, o Lance Stroll o quarto com a Aston Martin, Carlos Sainz o quinto com a Ferrari, Antônio Giovinazzi o sexto com a Alfa Romeo, Daniel Ricciardo o sétimo com a McLaren, Pierre Gasly o oitavo com a AlphaTauri,
a Yuki Tsunoda, o nono com a AlphaTauri, Lewis Hamilton, o décimo com a Mercedes, Charles Leclerc, o 11º com a Ferrari, Kimi Raikkonen, o 12º com a Alfa Romeo, Sebastian Vettel, o 13º com a Aston Martin, Roy Nissany, o 14º com a Williams, o Nikita Mazepin, o 15º com a Haas, e o Mick Schumacher, o 16º com a Haas. E o Valtteri Bottas encerrando em 17º. Só a última anotação é o desempenho fraquíssimo da Haas, que até mesmo andando em ritmo lento, impressionou ficar atrás das Williams, né? Da Williams do Roy Nissany, mas é impressionante porque o Roy Nissany não é um piloto acostumado a estar na Fórmula 1, tá lá porque é um piloto pagante de testes. A Williams está nesse estágio de dependência de dinheiro, tem piloto pagante de testes, enquanto o piloto pagante da Haas titular, né, o Nikita Mazepin, que ficou em quinto na Fórmula 2 na última temporada, não impressiona, mas também não é tão ruim assim. Ele ficou atrás, né, assim, deu muitas voltas, não foram poucas. Então, se a Haas está atrás da Williams, cogita-se encerrar o grid nessa temporada, né? E a Haas não vem com muitas mudanças do carro, né? A minha equipe tem muita limitação na hora de construir o carro, isso impressiona bastante, né? Falaram-se de trazer mecânicos da Ferrari, de usar os túneis de vento da Ferrari, mas até agora nada demais no carro da Haas. Vamos ver se melhora. Amanhã, segundo dia de testes, eu irei cobrir aqui o que acontecer nesse segundo dia de pré-temporada. Vamos ver, amanhã deve ter um ritmo mais forte, voltas na casa de 1,29, 1,28 talvez. É claro, se não chover, mas no Bahrein acho que só chove uma vez por ano, né? Mas vai que acontece. Na MotoGP teve chuva no GP do Catar um tempo atrás, né? Já tem uns aninhos, mas aconteceu, né? Que me surpreendeu pra caramba. Preside é isso, gente. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.